Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFESM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com a diretora da SEDUFESM, Valesca Fortes de Oliveira, em referência ao Dia Internacional da Mulher. Seguindo no tema, entrevistamos integrantes do coletivo Marcha das Vadias de Santa Maria, que falaram sobre a luta das mulheres e da organização através da marcha. Você também poderá conferir a cobertura do ato contra o aumento da passagem e contra a criminalização das manifestações, realizado na última quinta-feira, dia 6. Uma pauta em evidência na atualidade é a luta das mulheres e as suas reivindicações históricas. O dia 8 de março é uma data especial nesse contexto, já que marca o Dia Internacional da Mulher. Para falar um pouco sobre isso, entrevistamos a professora do Departamento de Fundamentos da Educação da UFSM e diretora da SEDUFESM, Valesca Fortes de Oliveira. Se formos tomar o dado histórico, ele realmente é um dia de lutas, né? Talvez as flores pelas conquistas que já tivemos, que não foram poucas, mas que precisamos ainda avançar. Nas nossas lutas, por exemplo, se formos pegar as pautas das mulheres que naquele momento, né, foram lá pelo dado histórico, que estavam lutando pelas jornadas menores de trabalho, que na época eram muito intensas, né, chegava a 14 horas, envolvendo crianças, né, os filhos delas, e muitas, o fato histórico que aconteceu com as mulheres americanas que foram queimadas, isso nos traz sempre, né, a memória de que ainda temos algumas, né, temos no Brasil, por exemplo, a nossa jornada de trabalho, mesmo que ela tenha sido diminuída, as mulheres não têm direito ao lazer, né, elas fazem jornadas ainda dividindo, por exemplo, o seu tempo de estudo e de trabalho com salários desiguais. Então a desigualdade entre os gêneros ainda é muito grande. Então eu diria assim que para nós mulheres, né, sejam feministas ou não, mulheres sindicalizadas ou não, né, as mulheres nas suas diferenças, né, étnicas, sociais, ainda cabe muito um dia de lutas. Agora talvez muitas queiram lembrar como flores, né, pelo dia. A gente podia dizer que simbolicamente nós tivemos, né, alguns avanços, mas todos avanços por lutas políticas. Então eu acho que um dia de lutas ele cabe ainda mais pro dia simbólico que é o dia 8. O movimento sindical e a política, né, a vida política em geral, ainda as mulheres ocupam muito poucos lugares, né? Eu diria assim que uma das lutas, das bandeiras que hoje se amplia não só para a questão das mulheres, de gênero, mas das cotas em geral, as mulheres, foi uma luta do movimento, né, que as mulheres pudessem ter. Agora, culturalmente, as mulheres ainda parece que não se sentem muito confortáveis nesse espaço, né? Que é um espaço predominantemente dos homens, masculino, né? E que também tem se modificado, porque não é só a questão da representatividade da cota que a gente diria que nós mulheres nos sentimos representadas, né? Nós temos mulheres que absolutamente não nos representam, porque também tem uma lógica, né? Tem uma forma de viver e uma lógica de operar nas relações de trabalho, na forma de mover a vida política, que são totalmente masculinas e são totalmente dentro de uma lógica, né, que os próprios homens já vêm questionando, né, que é uma lógica patriarcal, quer dizer, a própria ideia
da fala, do domínio, né, da fala masculina ter então é um tipo de poder que já foi questionado pelo movimento feminista e que hoje, né, talvez a gente perceba assim num movimento que a gente tem nas ruas hoje, das meninas que estão na rua, né, a juventude que está na rua, as mulheres meninas que estão na rua, juventude, muito mais um questionamento plural disso, né, quer dizer, a lógica não é a lógica só de um tipo de luta centrada num tipo de poder que passa por um único lugar, né? Ela é muito mais fluida, ela é muito mais plural, ela é muito mais gênero e transgênero, né? Então ela é muito mais, eu acho que ela é muito mais representativa do que simplesmente esse domínio. Mas de certa forma a gente sente, o próprio sindicato a gente percebe, né? Hoje na diretoria do sindicato eu represento a única mulher, né? Se pudesse dizer, eu sou a única mulher diretora. Então as mulheres ainda precisam descobrir e por quê? Porque eu acho que esse poder não no sentido de um poder exercido, mas um poder de lutas políticas, né? Um poder que se traduz na luta política, que é importante, que é uma dimensão importante na nossa vida. As mulheres têm que redescobrirem esse lugar, né? Redescobrirem no sentido de poder fazê-lo diferente, não da forma que vem sendo feita, mas de uma forma diferenciada, com outras pautas, né? Talvez com uma sensibilidade, com outras sensibilidades também, descobrindo a leitura desses movimentos que estão nas ruas. Eu acho que a nossa luta sindical ainda precisa incorporar mais mulheres, né? E aí nós temos hoje dentro da universidade, por exemplo, as mulheres negras, né, que não estavam dentro da universidade, com as cotas hoje estão. Eu tenho muitas alunas negras na sala de aula que ainda estão invisíveis, né? Nós colocamos as cotas, elas estão fisicamente na sala de aula, mas elas não estão nos seus saberes, elas não são representadas, então elas ficam silenciosamente na sala de aula. Então essas mulheres negras também precisam, junto com as mulheres brancas, ocuparem também as lutas políticas, né? As lutas sindicais. Eu tive uma história e talvez o convite do sindicato, né, para ocupar o cargo de diretora numa gestão. Eu tive uma história muito de militância também nas questões de gênero, né? As questões de gênero não ocupam só o meu trabalho na sala de aula, né? Mas eu tenho uma militância política, né, que foi muito mais intensa no passado, uma militância política partidária, né, onde nós lutamos muito que o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, não fosse um dia unicamente de luta partidária de um único partido, mas que fosse uma luta em que a gente incorporasse as mulheres dos movimentos sociais, então as mulheres indígenas, as mulheres negras, e na época, isso era a década de 90, né, nós tínhamos em Santa Maria um MMS, que era o Movimento da Mulher Santamariense, e que era suprapartidário, ele reunia partidos políticos e os movimentos sociais. E a gente tinha muita convicção, por exemplo, que na época nós não tínhamos as delegacias de mulheres, nós não tínhamos uma série a Lei Maria da Penha não existia, né? Então as mulheres eram muito menos dentro dos partidos. Nessa época, inclusive, se instituiu a cota, né, a cota de mulheres dentro da composição dos diretórios acadêmicos, dos partidos políticos, né? Então as cotas, em geral, foram lutas importantes que as próprias mulheres fizeram dentro dos partidos. E por essa trajetória eu fui, talvez, reconhecida pelos colegas que me convidaram para compor a gestão, ainda com uma história de militância, né? Então a gente constrói uma história, né? E a minha história tem sido construída não somente como alguém que eu brinco sempre no sindicato que todo ano me pedem para escrever alguma coisa, né? Que eu já não tenho que renovar um pouco as questões, mas eu tenho sido uma pesquisadora também de gênero dentro da universidade. É um dos olhares, né, que eu cuido dentro da pesquisa e do trabalho de formação de professores a desenvolver esse olhar, porque eu acho que boa parte da nossa formação machista é reproduzida pelas mulheres, né? Quer dizer, as mulheres são professoras, são mães e depois reproduzem isso nos filhos, então a gente é responsável. E a gente tem que ampliar então a mentalidade, o comportamento na sociedade, partindo do pressuposto que nós somos formadoras, né? Nós somos professoras, formadoras universitárias, né? Somos formadoras de opinião na sociedade e somos formadoras de profissionais, né? De outras professoras.
É interessante, assim, a gente percebe, e eu tenho trabalhado muito, assim, em ambientes como eu estou nos sindicatos, que são só homens, né? A gente vê que nas mínimas coisas ainda, né? E os homens são, hoje, muito parceiros nas lutas, né? Não são lutas das mulheres, mas são lutas das questões das mulheres que temos homens parceiros. O movimento feminista já foi muito radical. E eu fui uma época, inclusive, achando que os homens eram pessoas que sempre brincavam com a nossa condição, né? Faziam uma piada com a nossa condição. Muitos ainda fazem, né? E a violência contra a mulher está aí hoje nas pautas dos jornais. Né? A gente teve em Santa Maria agora muitos casos, né? A violência contra a mulher em crimes de honra, né? Quer dizer, o que é a honra dentro dessa dominação masculina? O homem se acha no direito de tirar a vida de uma mulher. Bom, em relação às mulheres e à juventude em geral, né? Porque o movimento hoje nas ruas mostrou exatamente isso. Isso já foi pauta, inclusive, de uma reunião nossa dentro do sindicato, quanto o próprio sindicato ainda está dentro de uma lógica que é um pouco a lógica partidária, né? Quem puxa, de onde vem, que vozes trazem, né? Que pautas são essas, as novas? E eu acho que a Marcha das Vadias, inclusive, é um movimento interessante, né? Eu tenho acompanhado dentro da universidade os debates e nas ruas também caminhando com o movimento. A pauta, ela acaba transformando essas questões binárias de gênero, homens e mulheres, numa questão muito mais ampla e mais rica. Muito mais complexa. Então, a questão do corpo, a questão, eu achei muito interessante um dos debates promovido por elas, que é os próprios trotes, né? A violência nos trotes com relação à violência homofóbica dentro dos trotes, né? As brincadeiras. Então, assim, eu diria que elas trazem, o movimento traz uma ampliação do debate de gênero, colocando, se a gente pudesse dizer, dentro de uma outra lógica que não é binária, não é homens e mulheres, é do transgênero, né? É de uma lógica que, quando traz o trans, traz outras pautas, né? E essas pautas precisam, inclusive a própria questão da decisão sobre o corpo, né? Elas precisam, eu acho que esses movimentos trazem para o próprio sindicato, né? Para a lógica do sindicato, um questionamento assim, até que ponto nós estamos sabendo ler, né? Os movimentos que estão nas ruas, até que ponto nós sabemos ler o que está dentro da nossa sala de aula, né? Quem é a juventude que está dentro da nossa sala de aula, que caminha nas ruas, né? Trazendo outras questões, mas que está dentro da nossa sala de aula e traz outros questionamentos. Eu acho extremamente rico, assim, tenho acompanhado e não tinha pensado. Ano passado elas trouxeram num dos debates dentro da universidade, eu acompanhei dentro do Centro de Educação, que foi lá no Audimax, olhando inclusive trotes em outros lugares. E as próprias cartilhas, eu já fiz um comentário para o sindicato de uma das cartilhas que eu acho que circulou na Universidade Federal do Paraná, no curso de Direito, né? Onde assim, se fazia coisas humilhantes, e foi a Marcha das Vadias que trouxe em Santa Maria esse debate. Trouxe as cartilhas que estão sendo usadas nos trotes, que são, bom, do ponto de vista ético e do ponto de vista do próprio bullying, se a gente fosse falar, né? Questões horrorosas, assim, em relação às próprias mulheres, as meninas né, os gays assumidos dentro da universidade. Então, coisas muito humilhantes e que a gente precisa incorporar e que eu vejo que muitas vezes não entra nem na pauta do nosso sindicato. Mas é um movimento como a Marcha das Vadias que traz isso para a agenda. Traz isso para a agenda diária da universidade. Eu achei muito legal que elas trouxeram esse debate para dentro da universidade. E botaram isso na mesa, né? E que a gente precisa saber ler dentro do próprio sindicato, mas eu acho que a lógica ainda sindical, ela muitas vezes ela está muito amarrada ainda esse binarismo, né? De tratar as coisas muito como, né, o militante, a mulher, o homem, e os movimentos sociais, eles vêm trazendo outro fluxo, né? Que é um fluxo mais amplo, mais complexo, e que a gente tem que conseguir ler. Inserida na luta pelos direitos das mulheres está a Marcha das Vadias, que é responsável por organizar manifestações e diversas atividades que trazem a pauta da luta feminista. Para falar um pouco sobre a marcha, a organização das mulheres e as lutas atuais, entrevistamos duas integrantes do coletivo Marcha das Vadias de Santa Maria.
A Marcha das Vadias é um movimento internacional que teve início no Canadá, quando um policial se referiu a um caso de estupro, culpabilizou a vítima pelo estupro em função das roupas que ela estava vestindo, no caso que ela estaria vestindo roupas de vadia. Ele usou inclusive essa nomenclatura em inglês, mas o equivalente aqui é a vadia. Criaram-se então movimentações, marchas, protestos referentes a essa questão de indignação das mulheres por parte dessa culpabilização da vítima em função da sua roupa, do seu comportamento em sociedade. E daí, a partir da marcha, aqui em Santa Maria, algumas meninas, principalmente mulheres universitárias, né, que, enfim, da juventude, se inserir mais nesse processo, a gente viu a necessidade de continuar debatendo sobre as pautas que surgiram ali dentro da construção da marcha. Daí, depois a marcha aconteceu no primeiro semestre de 2012. Aí, aqui em Santa Maria, ela teve esse caráter que, a partir desse movimento que foi à rua, a gente sentiu a necessidade de construir um coletivo de mulheres que estavam dispostas a continuar com esses debates, fazer mais ações aqui na cidade, como a gente já fez, por exemplo, do Dia da Violência contra a Mulher, a gente faz aula pública. Quando saiu a proposta de lei para o Estatuto da Nascitura, a gente também foi às ruas explicar o que era isso. Além da própria marcha, a gente promove discussões em praça pública, né? Normalmente a gente discute a questão da violência. Como eu falei anteriormente, a marcha principalmente tenta debater essa questão da violência, dos dados exorbitantes de violência. Então a gente promove discussão com mulheres, para mulheres e para as pessoas que estão passando. Na praça a gente já promoveu algumas atividades, algumas discussões em praça pública. Uma vez a gente promoveu uma discussão sobre a questão do Estatuto do Nascituro, que era mais um empecilho às questões contraceptivas da mulher no Brasil. A gente promoveu atos, mais de um, contra a violência à mulher, né, que daí a gente, como eu dei o exemplo, a gente fez faixas, a gente fez intervenções, a gente leu nomes de mulheres que morreram aqui em Santa Maria em função dos feminicídios, né, dos assassinatos de mulheres. A gente faz a própria intervenção da marcha, a gente faz batuque. Normalmente, quando a gente adere a outras manifestações, porque como coletivo, além de feminista socialista, ele luta e apoia todas aquelas lutas que queiram a igualdade, né, do ser humano, a gente participa também, intervém e tudo mais, tenta fazer essas exposições assim e tudo. E agora, durante a jornada de luta das mulheres também, a gente faz oficinas, faz stencil, faz grafite, faz mais marchas, mais discussões, promove debate. Acho que esse é o nosso papel, assim, fazer uma publicização direta disso tudo, através de cartazes, de colagens, de faixas, de pronunciamentos e através de atos físicos mesmos, assim, que é como a gente vai passar a nossa mensagem, assim. Também através da internet e tudo mais, a gente também aproveita esse espaço para compartilhar textos, para discutir. A gente tem um grupo no Facebook em que muitas pessoas estão inseridas e essas pessoas também aproveitam para debater nesse grupo, então a gente acha que esse é o nosso objetivo, assim, também. Aí aqui teve esse caráter mais específico da gente continuar um grupo de debates, com formações políticas internas, com abertura de novas, assim, diálogos com outros coletivos, tentar fazer trabalho para fora, principalmente do centro, que é uma coisa que a gente sempre tenta, desde 2012, tentar consolidar essas relações com outros coletivos da cidade também, que a gente sabe que trabalha as pautas de gênero, né? Tem o GT de Mulheres da SUFSM, que a gente conversa muito, o NEMGEP, que é o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas para as Mulheres, as Marias Bonitas, agora que fazem trabalho na Orlândia, a gente também está tentando aproximar esse contato para cada vez mais a gente poder ter essas discussões e poder levar, de certa forma, as mulheres a se empoderarem mais, né? De saber das suas condições e se colocar, assim, frente a essas demandas, assim. Inicialmente, a Marcha das Vadias pode parecer, internacionalmente, que é um movimento apenas de liberdade sexual e de liberdade de roupa, de vestimento, uma liberdade mais superficial. Mas, na verdade, aqui em Santa Maria, o caráter da Marcha das Vadias, que se organizou desde 2012, que teve 2 edições já, né? Uma aconteceu em 2012 e uma no ano passado, as duas bem cheias, assim, satisfatoriamente bem cheias de tanto de meninas quanto de meninos. Essas marchas, aqui em Santa Maria, o caráter dela tem mais relação com a violência. Acredito que a questão da violência, o direito ao corpo, né, que a gente pega muito, a gente está sempre
tá sempre pautando, assim, essa liberdade ao corpo, igualdade de gênero, todas essas pautas mais, essas bandeiras, seja pela dupla opressão também, que tem das mulheres bissexuais, lésbicas, a gente também tenta bastante discutir a questão da sexualidade, do gênero. Porque a nossa ideia não é só caminhar num dia de roupa íntima e chamar atenção para a questão do machismo. A nossa ideia é principalmente discutir a violência e que as pessoas compreendam que quando a gente sai na rua de forma agressiva, né, dessa forma, ela é para chamar atenção para os dados exorbitantes de violência contra a mulher. E aí, por isso a gente precisa ter um acompanhamento e uma organização prévia antes dessas atividades, né? Então o coletivo surgiu inicialmente para essa gestão, para essa organização prática, né, básica da questão, e depois ele foi ampliando para um movimento mais de discussão do que é feminismo, para um movimento de debate de vários assuntos que dizem respeito à questão da mulher, como o aborto, a questão do aborto, a legalização do aborto, do direito ao próprio corpo, da liberdade sexual, das mulheres negras, da questão socioeconômica, claro, da questão do trabalho da mulher. Existe uma opressão de gênero que é também sistêmica, que a gente faz essa leitura, né, de que é propício ao sistema rebaixar o salário das mulheres, é propício ao sistema oprimir mais a mulher negra, né, que está nas periferias. Então, isso tudo também aí foi se aglutinando um monte dessas pautas, assim, em torno da marcha. E hoje ela é vista, eu acredito que hoje a Marcha das Vadias ela seja, assim, um movimento que propicia o debate do feminismo, né, dessa necessidade de as mulheres se colocarem a favor de uma igualdade de gênero, né, que a gente sabe que, infelizmente, não existe na nossa sociedade. Na última quinta-feira, dia 6, o Bloco de Lutas organizou mais uma manifestação pela revogação do aumento da tarifa e também contra a criminalização dos movimentos sociais. Durante o ato intitulado Tira a Máscara da ATU, o bloco percorreu a Avenida Rio Branco em direção à Câmara de Vereadores. No local, os manifestantes interromperam a sessão plenária para demonstrar o descontentamento com a proposta que tramita na Câmara e proíbe o uso de máscaras em manifestações em Santa Maria. O presidente da Câmara, Werner Hempel, chegou a acionar a Guarda Municipal e a Brigada Militar e ameaçou expulsar o bloco de lutas caso nenhum dos integrantes do protesto se apresentasse à mesa para falar em nome dos manifestantes. Durante a intervenção, os manifestantes entoaram gritos de ordem contra o vereador e ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, João Ricardo Vargas. Autor da proposta que visa proibir o uso de máscaras em protestos. O vereador Vargas explicou os motivos da proposição. Não existe justificativa nenhuma em a utilização da máscara. Aquele que utilizou a máscara, já com a experiência da minha profissão, quem utiliza a máscara é bandido. Quem utiliza a máscara quer agir no anonimato. E agir no anonimato tem que ter um freio. E esse freio, então, poderá vir aí com mais um instrumento, mais uma ferramenta para o poder público do município regular algumas coisas aí. E nós somos totalmente a favor de qualquer tipo de manifestação, desde que ela seja pacífica, que ela seja ordeira e que ela tenha uma grande bandeira. Não o uso de subterfúgios para emblemas políticos, né? Engrandecimento político e tudo mais, político partidário. E quando entra o político partidário, aí vira bagunça e aí vira caso de polícia. Já foi proposto hoje nas comissões um estudo detalhado aqui dentro da casa a respeito dos valores da passagem. Inclusive o vereador Luciano Guerra é um dos proponentes de uma subcomissão especial e que nós queremos abrir aí então toda essa história do cálculo da passagem. Já o integrante do Bloco de Lutas, Lucas Noeten de Siqueira Scherer, criticou o projeto do vereador Vargas e também comentou a escalada de repressão policial em Santa Maria. Hoje na Câmara de Vereadores iria ser votado um projeto que iria proibir máscaras, iria proibir vários outros tipos de coisas para os manifestantes, como por exemplo bandeiras que poderiam ser consideradas armas brancas ou as próprias baquetas dos instrumentos. Então nosso ato hoje lá na Câmara de Vereadores foi em protesto a esse projeto de lei do Coronel Vargas, que infelizmente eu acho que ele só enxerga um lado, né? Porque o manifestante, talvez ele esteja escondendo o rosto por medo de ser identificado pela própria polícia, que vem ameaçando vários integrantes do bloco.
E, por outro lado, se a gente for olhar, por exemplo, a Guarda Municipal agora, ou a Polícia Militar que cercou a gente durante a manifestação, eles estavam sem identificação, que também deveria ser feito, então, um projeto de lei sobre isso. Por que o manifestante tem que estar obrigatoriamente identificado e a polícia pode agir às escusas, e ignorando o próprio regulamento da Brigada Militar? Acontece o quê? Acontece como no dia 20 manifestantes feridos e nenhum policial acusado, porque todos eles estavam sem identificação. Eu levei um tiro no joelho, levei 8 pontos no joelho, levei um tiro a queima-roupa e até hoje eu não sei quem foi o policial que deu o tiro a queima-roupa. Isso não seria permitido mesmo com bala de borracha queima-roupa, né? Então acho que é sobre isso que a gente vem questionar. A legalidade desse projeto de lei, a legalidade da tarifa em Santa Maria e a irregularidade do transporte público geral, né? Que a gente vem questionado de maneira jurídica. Infelizmente a imprensa tradicional, a imprensa convencional, ela não tem dado espaço para a gente vincular informações sobre isso. Normalmente ela trata o manifestante como um rebelde sem causa, que não apresenta soluções, que não apresenta dados. Muito pelo contrário, a gente tem um departamento jurídico que está tentando apresentar projetos, apresentar para a prefeitura o porquê desse aumento ser irregular, e a gente tem simplesmente sido ignorado pelos legisladores que deveriam legislar pelo povo. A gente vê que a gente apresentou uma queixa da planilha que a ATU apresentou, simplesmente foi ignorado. O Coronel Vargas apresentou esse projeto e ia ser votado em poucos dias. Então, acho que é por isso que a gente tem que manifestar e tem que mostrar a nossa força na rua, e o Bloco vai continuar fazendo ato, nós vamos continuar na rua com ou sem repressão, porque a gente entende que esse é o nosso jeito legítimo de reivindicar nossos direitos. E hoje, sem interferência da polícia, mais uma vez um ato sem violência, o que só mostra que a violência sempre tem partido do lado da polícia e não do lado do manifestante. O Dedocente de hoje termina aqui, e hoje nos despedimos com a exibição de um vídeo que faz parte da campanha de sindicalização do Andes Sindicato Nacional e que foi lançado durante o 33º Congresso da entidade. Lembrando que o Dedocente segue disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa Dedocente. Você, professor, professora, conhece o Andes? Já se sindicalizou? O Andes é o seu sindicato. E o nosso mais importante objetivo é fortalecer a luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Os principais direitos dos nossos sindicalizados são votar e ser votado para os cargos de representação, participar diretamente das deliberações, participar de grupos de trabalho, recorrer das decisões da diretoria, permanecer sindicalizado em caso de revogação da homologação da seção sindical. São mais de 30 anos de história. E em 1988, a Andes tornou-se o Andes Sindicato Nacional e os docentes passaram a se filiar a uma única entidade. Ele tem realizado uma trajetória de lutas que o mantém atual, vivo e presente na vida brasileira. Somando forças, multiplicamos resultados. Atualmente, as questões que mais afetam os professores são a intensificação do trabalho, a degradação do ambiente acadêmico, a remuneração muito baixa e a falta de planos de carreira. Então, é para lutarmos juntos pelos nossos direitos que estamos chamando você, professor. Carreira, salário, condições de trabalho, aposentadoria, saúde e assistência. Educação desvinculada dos interesses mercantis.
liberdade e autonomia de organização sindical. Universidade pública e gratuita, autônoma, democrática e de qualidade socialmente referenciada. Filie-se ao UANDES Sindicato Nacional. Entre no nosso site e encontre a sua seção sindical. O UANDES Sindicato Nacional é mais forte com a participação de todos. Afinal, um a mais é muito mais.